Olá a todos. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre o processamento de transações, vamos recordar um pouco do que a gente viu na última aula. Então, eu mostrei para vocês, inclusive com um exemplo prático no SQL Server, certo? Que é possível executar duas transações, né, de forma concorrente e essa concorrência gerar um estado inconsistente no banco de dados, tá certo? Bom, então o que a gente ah, estudou foi o conceito de transação. A gente viu que transação é uma abstração que dá sobre um programa que altera o banco de dados, que acessa o banco de dados, né? Pode ser que só lê o banco de dados também. Então, a transação é uma abstração que representa o quê? Apenas as operações sobre o banco de dados. E só temos duas operações sobre o banco de dados, leitura e escrita. Então, a transação é uma abstração de um programa sobre que acessa um banco de dados, e nessa abstração nós temos o que representado? Só as operações de leitura e escrita que são executadas dentro do programa. Bom, e aí o conceito de concorrência, né, no ambiente multiusuário, a gente viu que ele é implementado de que forma? Então, aqui no nosso slide nós temos aí três transações, a transação T1, a transação T2 e a transação T3. Essas transações começam a executar operações sobre o banco de dados, tá certo? E aí vai existir um componente do sistema gerenciador de banco de dados, que é o escalonador, que ele vai ser responsável pelo quê? De escalonar, né, sincronizar a execução dessas operações, tá certo? Então, isso é feito para quê? Para evitar que seja gerado um estado inconsistente no banco de dados. Então, se o escalonador não estiver funcionando, esse entrelaçamento aqui, eu não tenho certeza que ele vai gerar um estado consistente sobre o meu banco de dados. Bom, e aí a gente viu o seguinte, para que eu identifique que entrelaçamentos são corretos, né, a gente vai partir da seguinte premissa. A execução de uma transação é correta se executada isoladamente. Então, vou sempre assumir que a execução de uma única transação sempre está correta, ou seja, ela leva o banco de dados de um estado consistente a um outro estado consistente. Se isso não for verdade, é porque o programa, né, que a transação está representando tem algum erro na lógica dele que está provocando a inconsistência. Então, perceba o seguinte, que o problema de controle de concorrência em banco de dados, a gente está preocupado o quê? Em identificar entrelaçamentos que são corretos. Eu não vou me preocupar em identificar se uma única transação está correta, porque isso faz parte da lógica do programa, que a responsabilidade de garantir a consistência do banco de dados é do programador, tá certo? Bom, e aí eu mostrei para vocês que existe, partindo dessa premissa, né, eu posso provar, demonstrar o seguinte teorema. Toda execução serial de transação é correta. Por quê? Porque eu executo uma transação, a execução serial eu executo todas as operações de uma transação, no caso aqui T2, depois que T2 terminar, é que eu executo todas as operações T5, depois que T5 terminar todas as operações T1 e assim por diante. Como cada transação está sendo executada isoladamente, uma atrás da outra, então eu posso afirmar o quê? Que toda execução serial de transações ela é correta. Ela sempre vai gerar um estado consistente no banco de dados. Tá certo? Aí, inclusive, falei para vocês que é um bom exercício vocês provarem isso por indução. A base da indução é demonstrada pela premissa. Executa uma transação, ela está correta porque a execução sempre de uma transação isoladamente sempre vai estar correta, tá certo? E vou executando outras transações. Aí meu passo da indução, a minha hipótese da indução, desculpa, seria eu, a execução serial de n-1 transações é correta, e o passo da indução seria que a execução da enésima transação também vai garantir a consistência do estado do meu banco de dados, tá certo? Então vocês podem provar isso por indução. Né? Então é uma boa prática, se alguém quiser que eu corrija, pode me enviar. Bom, só que a gente mostrou também que eu preciso, eu sei que a execução serial sempre vai gerar um estado consistente, mas isso não me garante nenhum grau de paralelismo, tá certo? E eu quero identificar escalonamentos que
sejam corretos, tá certo? Mesmo que eu não tenha execução serial. Então, eu quero um escalonamento, né, um entrelaçamento lá, que, mesmo não sendo serial, vai gerar um estado consistente no banco de dados. E aí a gente fez a seguinte conjectura. Bom, se eu tenho um escalonamento S sobre um conjunto de N transações, conjunto tal de N transações, se esse escalonamento produzir um estado no banco de dados igual ao produzido por alguma execução serial desse conjunto tal de transações, então eu posso afirmar o quê? Que a execução de S é correta. Por que ela é correta? Porque ela produz o mesmo estado no banco de dados que uma execução serial desse conjunto de transações tal. Tá certo? Então, esse entrelaçamento S, que não é uma execução serial, é correto. Mas, apesar de não ser serial, ele produz o mesmo estado no banco de dados com a execução serial. Então, por isso que eu posso afirmar que essa execução de S é correta. Então, essa conjectura é o que a gente vai chamar de princípio da serializabilidade. Tá certo? Então, vejam que a ideia aqui é identificar escalonamentos agora que produzam o mesmo estado no banco de dados, né, sobre o banco de dados, que um conjunto que uma execução serial sobre o mesmo conjunto de transações. Então, se eu pensar no princípio da serializabilidade, aí a gente pode inferir que a ideia é dar uma ilusão para o usuário que as transações dele estão sendo executadas de forma isolada. Por quê? Porque, mesmo que elas estejam entrelaçadas com outras transações, com operações de outras transações, esse entrelaçamento vai estar produzindo o mesmo estado do banco de dados com a execução serial. Tá certo? Bom, e aí então a gente pode reduzir o problema de identificar escalonamentos corretos ao quê? Ao problema de equivalência de escalonamentos. Porque a ideia agora vai ser o seguinte, ó, eu tenho um conjunto tal de transações, de N transações, e aí eu vou encontrar escalonamentos cujas execuções produzem o mesmo estado no banco de dados que a execução de algum escalonamento serial sobre o mesmo conjunto. Tá certo? Então, dado um conjunto qualquer de transações, se eu encontrar escalonamentos, né, que tenha entrelaçamentos, mesmo assim ele produz o mesmo estado no banco de dados, que é a execução de algum escalonamento serial desse conjunto de transações, então eu posso afirmar que S, né, vai ser correto. E aí a gente tem três conceitos de equivalência, estado final, visão e conflito, que a gente vai começar a estudar agora. Então, o que é que seria equivalência de estado final? Então, novamente, o que é que a gente vai estar estudando agora? A gente vai identificar escalonamentos, né, que produzam o mesmo estado no banco de dados, tá certo? E esses escalonamentos, naturalmente, tem que ser sobre o mesmo conjunto de transações, tá certo? Então, dois escalonamentos S e S', tá certo? Sobre o mesmo conjunto de transações. Então, isso aqui é fundamental. São equivalentes de estado final, então essa aqui é a anotação que a gente vai ficar utilizando para identificar escalonamentos por estado final, tá certo? Então, S e S' são equivalentes por estado final se e somente se tem as mesmas operações, tá certo? Pertencente às transações de tal, naturalmente. Então, eu não posso ter escalonamentos que são equivalentes que tenham operações diferentes. Bom, e a segunda condição para que haja equivalência de estado final é que os dois escalonamentos produzam o mesmo estado final no banco de dados se forem executados sobre o mesmo estado inicial. Então, beleza. Então, isso aqui é um conceito bem intuitivo. Eu sei que dois schedules são equivalentes de estado final se eles estão produzindo o mesmo estado final no banco de dados se forem executados a partir do mesmo estado inicial. Só que eu tenho o seguinte problema com esse conceito. Os escalonamentos, eles não capturam o conceito de estados inicial e final. Se vocês olharem para um escalonamento, tá certo? Porque escalonamento é o quê? A representação da ordem de execução de operações de transações. Então, nessa representação, que é o escalonamento, eu não tenho lá o conceito de estado final, estado inicial, nem de estado inicial, ou de estado final. Só tem o quê? As operações que são executadas sobre o banco de dados, tá certo? Bom, mas aí isso serviu de início, de ponto de partida, para o pessoal pensar em equivalência de escalonamentos.
Aí veio agora o segundo conceito de equivalência, que é a equivalência de divisão. Então, dois escalonamentos S e S' sobre o mesmo conjunto de transações são agora equivalentes de divisão, tá certo? Então, essa é a notação que a gente vai utilizar, se e somente se, primeiro, tem as mesmas operações pertencentes às transações de tal, naturalmente, isso aí é a condição básica para que eles sejam equivalentes, mas aí eu tenho mais duas condições. A segunda condição seria, para cada operação Rx da transação TI, que essa transação é do conjunto tal de transações, tá certo? O valor lido para o Rx é o mesmo nos dois escalonamentos. Então, para cada operação de leitura, tá certo? De uma transação qualquer TI, do conjunto de transações tal, o valor lido no mesmo, nos dois escalonamentos tem que ser o mesmo, tá certo? Bom, e a última condição é, se a operação se Wx é a última operação descrita sobre x em S, então Wx é a última operação descrita sobre x em S'. Ou seja, se eu tenho uma operação descrita Wi sobre um objeto x, e essa é a última operação descrita sobre esse objeto, então isso ocorre no escalonamento S, então para que S e S' sejam equivalentes, essa operação Wx tem que ser a última operação descrita sobre x também em S', tá certo? Então perceba o seguinte, que na condição 2, eu estou garantindo o quê? Que os dois escalonamentos estão sendo executados sobre o mesmo estado inicial, porque eles estão tendo a mesma visão inicial do banco de dados, tá certo? Por causa dessa garantia das operações de leitura de uma mesma transação ter o mesmo resultado nos dois escalonamentos. E na condição 3, eu estou o quê? Garantindo que eles vão gerar o mesmo estado final. Porque, dada uma operação Wx, ela sendo a última operação descrita, então se Wx é a última operação descrita sobre x em S, e Wx é a última operação descrita sobre x em S', então estou garantindo o quê? Que o estado final de x vai ser o mesmo nos dois escalonamentos. Se isso for verdade para todas as operações descritas, então estou garantindo que os dois escalonamentos estão produzindo o mesmo estado final. Bom, então aqui já tem um avanço com relação à definição de equivalência para o estado final, porque eu já não preciso do conceito de ter o mesmo estado inicial e ter o mesmo estado final, porque as condições 1 e 2, 2 e 3, desculpa, já estão garantindo eles estarem sendo executados sobre o mesmo estado inicial, estarem vendo o mesmo estado inicial do banco de dados e estarem produzindo o mesmo estado final, tá certo? Bom, mas aqui eu ainda continuo tendo um problema que é o seguinte, eu tenho que ter o controle sobre todas as operações de leitura e escrita, tá certo? Para que eu garantir equivalência de escalonamentos, ou seja, eu quero que eles produzam o mesmo estado final, tá certo? Eles têm o mesmo estado final. Então, a princípio, eu não precisaria me preocupar com as operações de leitura, e sim só com as operações de escrita, tá certo? Aí é daí que vai aparecer, a partir dessa observação, que vai aparecer, né, vai ser definido o outro tipo de equivalência, que é equivalência de conflito, tá certo? Para isso, eu vou precisar da seguinte definição. O que são operações em conflito? Esse conceito, vocês vão perceber que ele é fundamental em toda a área de controle de concorrência, porque quando a gente for ver os protocolos de controle de concorrência, principalmente os que trabalham com bloqueio, o que vai estar por trás da definição de bloqueios incompatíveis é exatamente a marcação, a identificação de operações em conflito, certo? Bom, então o que são operações em conflito? Bom, para que eu tenha duas operações em conflito, eu tenho que garantir primeiro o quê? Que são operações de duas transações distintas. Então, duas operações não podem estar em conflito se elas pertencem à mesma transação. Bom, segunda condição, elas têm que ser executadas sobre o mesmo objeto. Então, só tem um conflito se entre duas operações, se elas são de transações distintas e são executadas sobre o mesmo objeto. E a terceira condição é o quê? Que pelo menos uma dessas operações seja o quê? Discrita. Pelo menos uma. As duas podem ser discritas e isso já vai garantir que há conflito. Então, para ter operações em conflito, eu tenho o quê? Operações de transações distintas, sendo executadas sobre o mesmo objeto e pelo menos uma delas é uma operação discrita. Então, se eu
pensar aqui, ó, eu tenho duas transações aqui. Transação T1 com as operações R1X e W1X, a transação T2 com as operações, desculpa, R1X e W2Y. E aí eu vou imaginar que foi gerado esse escalonamento aqui, escalonamento S. Onde primeiro foi escalonado R2X, depois foi escalonado R1X, depois W2Y, depois W1X. Se olhar para esse escalonamento, que operações podem estar em conflito? Então, aqui, se eu olhar para a operação R2X e para a operação W1X, a gente vai perceber o seguinte: são operações de transações distintas. Uma é a R2X é uma operação de quê? Da transação T2 e a W1X é uma operação de T1. São executados sobre o mesmo objeto, que é o objeto X, e pelo menos uma delas é descrita. Quem é? Essa é a operação W1X. Tá certo? Bom, então essas duas operações nesse escalonamento são operações em conflito. E aí aqui é um conceito importante, o seguinte, identificar, dado duas operações em conflito, qual a precedência delas, ou seja, qual a ordem de execução delas. Então, nesse escalonamento S eu tenho o quê? Que a operação R2X, tá certo? Está sendo executada antes que a operação W1X. Então, mais uma vez, é importante ficar claro para vocês que quando eu falar em escalonamento, tá certo? Isso significa o quê? A ordem de execução dessas operações sobre o banco de dados. Isso é um escalonamento. Então, primeiro está sendo executado R2X, depois R1X, depois W2Y, depois W1X. Então, nesse escalonamento, as duas operações de conflito que a gente tem são R2X e W1X, e R1X é executada antes que W1X. E a notação que a gente vai utilizar de precedência vai ser essa aqui, tá certo? Então, o símbolo aí de menor não significa que a R2X é menor do que W1X. Vai representar o quê? Que R1X está sendo executado em S antes que W1X, tá certo? Bom, visto isto, a gente pode definir o conceito de equivalência de conflito. Então, dois escalonamentos, S e S', sobre o mesmo conjunto de transações. Sobre o mesmo conjunto de transações, tá certo? Que é o tal. São equivalentes de conflito, então essa aqui é a notação que a gente vai utilizar, tá certo? S e S' são equivalentes de conflito, se somente se tem as mesmas operações de transações em tal. Então, essa condição aqui está em todos os conceitos de equivalência, todas as definições, tá certo? Naturalmente isso é necessário. E a segunda condição é que os dois escalonamentos, S e S', eles ordenam as operações em conflito da mesma forma, tá certo? O que é que isso significa? Que para toda e qualquer operação P pertencente ao conjunto de operações de TI e qualquer operação Q pertencente ao conjunto de operações de TJ, naturalmente com I diferente de J, né, porque eu preciso do conceito de conflito, que são transações distintas, né? Então, a operação PI e QJ, elas estão em conflito, tá certo? Então, novamente, na segunda condições, os dois escalonamentos que têm equivalência de conflito, eles precisam ordenar as operações em conflito da mesma forma. Isso significa o quê? Que para qualquer operação PI pertencente ao conjunto de operações de TI e qualquer operação QJ pertencente ao conjunto de operações de TJ, tá certo? Com I diferente de J, e PI e QJ estão em conflito, então, para garantir a equivalência para o conflito, eu tenho que garantir o quê? Se PI é escalonado em S antes que QJ, então PI tem que ser escalonado antes que QJ em S também. Então, aqui eu tenho que garantir essa relação de precedência nos dois escalonamentos, para garantir o quê? Que eles são equivalentes de conflito. Tá certo? Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho essas duas transações
T1 e T2, tá certo? Então, T1, ela está lendo Y, depois ela lê X, depois ela escreve Y. E T2 lê X, depois lê Y e depois escreve X, tá certo? E aí eu tenho esses dois escalonamentos, o S e o S', tá certo? Bom, para eu identificar se esses dois escalonamentos são equivalentes de conflito, tá certo? Eu já vou considerar que eles têm as mesmas operações das transações em tal, tá certo? Tem o mesmo conjunto de operações, e vou ver se ele garante a segunda condição, que é ordenar as operações em conflito da mesma forma. Então, quem são as operações em conflito nesse escalonamento S? Então, se eu olhar para R1Y, R1Y não está em conflito com ninguém, né? Então, se eu pegar R1Y, ele não está em conflito com ninguém. Alguém poderia perguntar, professor, e o WY? Porque eles são executados sobre o mesmo objeto e uma das operações é descrita, mas as duas operações pertencem aqui ao conjunto de operações de T1. Então, não há conflito nesse caso. Bom, aí depois eu olho a operação R1x. Quando eu olho R1x, eu tenho aqui um R1x e tenho aqui um W2x. Então, essas duas operações estão em conflito. Por quê? São operações de transações distintas, são executadas sobre o mesmo objeto e pelo menos uma delas é descrita, que é W2x. Então, eu tenho aqui em S essas duas operações em conflito. Então, em S, o R1x está sendo executado antes que o W2x. Tá certo? Bom, depois eu tenho a operação R2x, tá certo? R2x não está em conflito com ninguém porque eu tenho R2x e tenho W2x, então pertence à mesma transação, não há conflito. E depois tem a operação WY, tá certo? Bom, WY está em conflito com quem? Com o vizinho dele, que é R2Y. Então, nesse caso, eu tenho WY sendo executado em S antes que quem? Antes que o R2Y. O que é Y, pessoal? R2Y. Tá certo? Bom, então eu agora tenho que checar as operações em conflito em S' para ver se elas estão ordenadas da mesma forma. Então aqui, ó, eu tenho R1x, tá certo? E tenho o que? O W2x. Então aqui em S, a ordem de execução das duas operações de conflito R1x e W2x é a mesma, tá certo? É idêntica a de S. E depois eu tenho a operação WY, tá certo? Que é executada antes que quem? O R2Y. Então, essas as duas ordens de execução das operações de conflito em dois escalonamentos são iguais. Tá certo? Significa o quê? Que esses dois escalonamentos, eles são o quê? Equivalentes de conflito. Tá certo? Então, eu posso afirmar que esses dois escalonamentos geram o mesmo estado no banco de dados apenas olhando para onde? Para as operações em conflito, tá certo? Então aqui a gente apenas olhou para as operações em conflito e afirmamos que eles produzem o mesmo estado no banco de dados. Agora, olha que coisa interessante. Qual é uma característica adicional de S'? Esse escalonamento é um escalonamento serial, tá certo? Porque primeiro são executadas as operações de T1, tá certo? Depois é que são executadas as operações de T2. Então aqui em S' é como se eu tivesse a execução de T1, depois que todas as operações de T1 terminaram, eu tenho a execução de quem? De T2. Bom, então S é serial. Se S e S' produzem o mesmo estado, isso é garantido por quem? Pela equivalência de conflito, então eu posso afirmar o quê? Que S' é correto também. Então, através do conceito de equivalência de conflito, eu estou dizendo que S tem uma execução correta, mesmo que haja entrelaçamento de operações dentro de transações distintas dentro desse escalonamento. Tá certo? Então, eu consegui avançar ainda mais no conceito de equivalência de escalonamentos.
Bom, então com essas três noções de equivalência, a gente pode definir três noções de corretude de escalonamentos, tá certo? A primeira, que a gente chama de serializabilidade por estado final. Então a ideia aqui é simples. Um schedule S é serializável por estado final se S é equivalente de estado final a algum schedule serial, sobre o mesmo conjunto de transações, naturalmente. Serializabilidade por visão. Então, um escalonamento S é serializável por visão se S é equivalente de visão a algum schedule serial sobre o mesmo conjunto de transação. E aí, observem que aqui a anotação lá do conjunto de escalonamento serializável por visão, aqui o conjunto de schedules serializável por estado final, e eu tenho a terceira noção de corretude, que é serializabilidade por conflito, que é o conjunto CRCR. Então, um escalonamento S é serializável por conflito se S é equivalente de conflito a algum schedule serial sobre o mesmo conjunto de transações. Bom, aí três noções de escalonamento e a gente fica com a seguinte pergunta: qual critério devo adotar? Qual seria o melhor critério a utilizar? Bom, a primeira coisa que a gente tem a analisar é que cada critério desse tem um grau de paralelismo próprio. Então, tenho três noções de corretude, então três diferentes graus de paralelismo. Tá certo? Por quê? Porque eles permitem diferentes níveis de entrelaçamento. Por exemplo, eu tenho esses dois escalonamentos, S e S', tá certo? Então, esses S, eu posso afirmar que S' produz o mesmo estado final que S, tá certo? Só que, se você olhar para o escalonamento, então, S' produz o mesmo estado final que S. Então, posso afirmar que S' é serializável por estado final. Então, S' é correto. Por quê? Porque se você olhar para S, o escalonamento de S é um escalonamento serial. Por quê? Primeiro eu tenho as operações de T2, tá certo? Até aqui. E depois eu tenho as duas operações da transação T1. Então, esse escalonamento é serial. E aí, o que eu vou olhar? Eu afirmo que os dois produzem o mesmo estado final sobre o banco de dados, tá certo? Então, S' é serializável por estado final. Por quê? Se a gente olhar aqui, voltar aqui, para a gente ver o conceito de serializabilidade por estado final, é só garantir que os dois escalonamentos produzem o mesmo estado final. Então, se você pegar qualquer exemplo de valores aí, você vai ter sempre a certeza que esses dois escalonamentos estão produzindo o mesmo estado final no banco de dados. Só que esses dois escalonamentos não são serializáveis por visão. Por quê? Apesar de eles estarem produzindo o mesmo estado final sobre o banco de dados. Porque pela definição de serializabilidade por visão, os dois escalonamentos têm que ser equivalentes por divisão, mas eles não são. Porque o valor de R1 e Y é diferente em S e em S'. Por quê? Se eu pegar a operação R1Y aqui, vou pegar a operação R1Y em S, no schedule S, então é a última operação. Então aqui o R1Y está lendo que valor sobre que existe no banco de dados, o produzido por W2Y. Já no escalonamento S', o R1Y, tá certo? Ele está sendo executado bem aqui. E a operação W2Y está sendo executado bem aqui. Então, no schedule S', o valor lido por R1X é diferente do valor, desculpa, R1Y. Então, é porque é vizinho aqui, aí eu me confundi. Então, novamente, aqui. Então, o valor R1Y lido no escalonamento S, ele lê quem? O valor produzido por W2Y. Tá certo? Porque com essa operação eu alterei o valor de Y no banco de dados, e quando R1 for ler Y, ele vai ler esse valor. Quando eu vou analisar o escalonamento S', o valor R1Y, tá certo? Aqui o valor R1Y,
valor resultante dessa operação de leitura, vai ser diferente do escalonamento S. Por quê? Porque ele vai ler algo que não foi escrito mais pela operação W2Y. Então, o valor de R1Y nos dois escalonamentos é diferente. Então, esses dois escalonamentos eles não são serializáveis por visão. E nem são serializáveis por conflito. Vocês podem como prática aí, vocês podem checar a ordem de execução das operações em conflito entre esses dois escalonamentos, tá certo? Vocês vão observar que eles ordenam de forma diferente as operações em conflito. Qual a principal observação que a gente pode tirar desse exemplo? É que o seguinte, o conjunto de escalonamento, dado um determinado conjunto de transações tal, com N transações, o conjunto de escalonamentos que são serializáveis por estado final, que a gente vai chamar de FSR, ele contém o conjunto de todos os escalonamentos que são serializáveis por visão, que por sua vez contém o conjunto de escalonamentos serializáveis por conflito. Tá certo? Então, aquele escalonamento S' que a gente viu no exemplo anterior, ele está bem aqui. Tá certo? Mas como o FSR contém os outros conjuntos de escalonamento, aqui eu inclusive estou representando o conjunto de escalonamentos seriais, tá certo? Então, o S' pertence a FSR, mas não pertence a VSR, nem a CSR, muito menos a serial, tá certo? Então, o que a gente pode afirmar é o seguinte, que o conjunto de escalonamentos FSR permite um maior grau de paralelismo. Por quê? Porque eles permitem mais entrelaçamentos. O conjunto de escalonamento FSR ele tem mais entrelaçamento do que, por exemplo, o VSR, que por sua vez tem mais escalonamento que CSR e que por sua vez tem mais escalonamento que serial. Tá certo? Então, o conjunto de execuções serial ele tem uma cardinalidade menor do que o conjunto de escalonamento que são serializáveis por conflito. Bom, aí, se eu fosse usar só o critério do paralelismo, eu ia adotar que critério? Serializabilidade por estado final. O problema é que identificar escalonamentos serializáveis por estado final ou serializáveis por visão, esse é um problema NP completo, tá certo? Porque no pior caso, o que é que a minha busca para encontrar, dado um conjunto de transações tal, tá certo? Para eu encontrar se um escalonamento produz o mesmo estado final no banco de dados, tá certo? Que um escalonamento serial, eu tenho que checar o quê? Todos os escalonamentos seriais. E dado um conjunto N de transações, a quantidade de escalonamento serial que eu tenho é o quê? N fatorial, tá certo? Então, se eu fosse adotar ou FSR ou VSR, eu tinha um problema NP completo. Eu não teria nenhum algoritmo que em tempo polinomial ia identificar se o escalonamento seria FSR ou VSR, tá certo? Só que identificar se um escalonamento é serializável por conflito, tá certo? Ele é feito em tempo polinomial. Como é que eu posso provar isso? Da seguinte forma. Existe o conceito de grafo de serialização de um escalonamento S, tá certo? O que é o grafo de serialização de um escalonamento S? Então, o escalonamento S está definido sobre um conjunto tal de transações. Então, aqui eu tenho S definido sobre um conjunto tal de N transações. Então, o meu grafo de serialização desse escalonamento vai ser o quê? O SG de S, tá certo? Então, como um grafo ele tem é uma tupla com conjunto de vértices e conjunto de arestas, esse grafo é um grafo direcionado, tá certo? O conjunto de vértices é igual ao conjunto de transações, então cada vértice é uma transação que aparece no escalonamento. E para eu ter uma aresta direcionada ligando a transação TI à transação TJ, tá certo? É necessário o quê? Naturalmente que TI e TJ pertencem ao conjunto de transações e exista pelo menos uma operação P, tá certo? Pertencente ao conjunto de operações de TI. E uma operação Q, pertencente ao conjunto de operações de TJ, tal que P conflita com Q, tá certo?
e P é escalonado em S antes que Q. Então, quando eu tenho uma aresta ligando TI a TJ, significa o quê? Eu tenho pelo menos uma operação em TI, pelo menos uma operação em TJ que conflitam entre si, tá certo? E a operação de TI, né, é escalonada antes que a operação de TJ. Estou falando naturalmente das operações em conflito. Então, esse é o gráfico de serialização de um escalonamento S. Então, só para deixar claro aqui como é que funciona esse gráfico de escalonamento, então vamos imaginar que eu tenho um escalonamento S definido sobre esse conjunto de 3 transações, tá certo? E tenho aqui o meu escalonamento S. Então, para eu construir meu gráfico de serialização, a primeira coisa que eu vou representar são meus vértices. Então, aqui eu tenho 3 transações, então tenho 3 vértices, T1, T2 e T3. Tá certo? Bom, para eu definir as arestas, eu preciso identificar o quê? As operações em conflito. Então, se eu olhar R3Y está em conflito com alguém. Então, a gente, olhando para R3Y, a gente vê que ela está em conflito com quem? Com WY. Então, R3Y está em conflito com R3 está em conflito com WY. Então, o que é que isso representa? Que eu tenho uma aresta ligando T1 a T2, tá certo? Mas qual é a direção dessa aresta? T3 em direção a T1. Por quê? Porque a operação de T3 está sendo executada antes que a operação de T1 em S. Então, eu tenho aqui uma aresta ligando, saindo de T3 e chegando em T1. Tá certo? R1Y está em conflito com alguém? Então, aqui, ó, R1, R1Y. R1Y tá aqui, ó. Tá certo? Aí alguém pode perguntar, professor, mas eu tenho aqui R2Y. Elas não podem estar em conflito. Por quê? Porque pelo menos uma delas tem que ser descrita. Nenhuma das duas é descrita. Então, R1Y não está em conflito com ninguém. Tá certo? Depois eu tenho quem? R1X. R1X está em conflito com alguém? Está em conflito com quem? Com com W2X aqui, ó. Então, se isso é verdade, então eu tenho uma aresta saindo de T1 e chegando em T2. Então, eu tenho essa aresta ligando T1 a T2, saindo de T1 chegando em T2. Depois eu tenho a operação R2X. A operação R2X está em conflito com alguém? Não está. Não tem ninguém com que ela esteja em conflito. WY está em conflito com quem? Com R2Y. Tá certo? Aqui, ó. WY está em conflito com R2Y. Então, eu precisaria de uma aresta ligando T1 a T2. Só que essa aresta já existe. Então, não há necessidade de eu representar essa nova aresta. Daqui a pouco eu explico por quê. Tá certo? E quando eu olho para R3X, tá certo? Que é a próxima operação. Então, eu tenho aqui R3X. R3X está em conflito com alguém? Está aqui com a vizinha dela, que é quem? W2X. Então, nesse caso, eu tenho uma aresta saindo de T3 e chegando em T2. Porque as duas operações estão em conflito e a operação de a operação de T3, desculpa, está sendo escalonada antes que a de T2, que é W2X. Então, aí a gente construiu o gráfico de serialização para S, né? O SGS, tá certo? Bom, aí com esse conceito de gráfico de serialização, tá certo? Eu posso provar o seguinte teorema, que é o teorema fundamental da serializabilidade. Um escalonamento S é serializável por conflito, ou seja, o escalonamento S pertence a CSR se e somente se, tá certo? Então é se e somente se. O gráfico de serialização não contém ciclos, tá certo? Bom, provar isso eu tenho que provar nas duas direções. Então, eu posso provar esse teorema da seguinte forma: eu vou provar que se S é serializável por conflito, isso implica em quê? Que S não vai conter, o SGS não vai conter ciclo, o gráfico de serialização de S. E vou ter que provar que, se o gráfico de serialização não contém ciclos, o escalonamento é serializável por conflito. Tá certo? Bom, quem quiser fazer a demonstração desse teorema, tá certo? Tem um ponto na segunda nota da disciplina, tá certo?
Minha sugestão é você fazer a demonstração nas duas direções, né, de implicação aí, porque eu tenho se, somente se, e fazer uma demonstração por absurdo, tá certo? Você, por exemplo, sua hipótese é S é serializável por conflito, ou seja, S pertence a SR, isso implica que o grafo de serialização de S não contém ciclo. Para provar isso por absurdo, você assume que S é serializável por conflito e vai assumir, né, que o grafo vai ter um ciclo. E vai provar que isso não é um absurdo. Então, você vai dizer, se S é serializável por conflito, ele não pode conter ciclo. O grafo de serialização dele não pode conter ciclos. Tá certo? Bom, se alguém quiser mais algumas dicas da demonstração, no nosso encontro semanal eu posso falar mais sobre isso. Bom, e aí voltando para a identificação de escalonamento serializável por conflito, então eu verificar se um escalonamento é serializável por conflito, basta eu verificar o quê? Se existem ciclos no gráfico de serialização. Se não existe ciclo no gráfico de serialização, sempre vou afirmar que o escalonamento é serializável por conflito. E isso pode ser resolvido em tempo polinomial, tá certo? Então, a complexidade do algoritmo para identificar ciclos no gráfico, tá certo? Um gráfico direcionado é n ao quadrado, tá certo? Então, é um algoritmo polinomial, onde n representa o número de transações. E aí, fica aí como exercício para vocês, é verificar a corretude do seguinte escalonamento, que é o S', tá certo? Então, assumam que você vai verificar o quê? Se o escalonamento é serializável por conflito. Então, o que é que vocês não precisam fazer? Construir o grafo de serialização e identificar se existe ciclo nesse grafo de serialização. Se não existir, então ele é correto. Correto por que critério? Serializabilidade por conflito. Então, observem também, aqui é uma observação interessante, o seguinte, ó. Quando um escalonamento ele é serializável por conflito, que ele está bem aqui assim, ó. Opa, desculpa, está bem aqui assim, tá certo? Significa o quê? Se ele está aqui, ele também é o quê? Serializar por estado final e também serializar por, serializar por visão, né? Ele é VSR, se ele é CRCR, ele é VSR e é também FSR, tá certo? Então a gente já, deixa eu passar esses slides mais rapidamente. Bom, então para a aula de hoje, a gente para nesse teorema fundamental da serializabilidade, tá certo? Quem quiser demonstrar, como eu falei, tem um ponto na segunda nota, né? Segunda P. Então, esse aqui é o teorema fundamental, quer dizer o quê? Que se um escalonamento S é serializável por conflito, se somente se o grafo de serialização dele não contém ciclos, tá certo? Bom, aí na próxima aula a gente vai estudar uma outra propriedade importante para fazer com que, para confirmar ainda mais por que deve ser utilizado o critério de serializabilidade por conflito ao invés de usar a serializabilidade por visão ou por estado final. A gente aqui provou o quê? Que serializabilidade por conflito pode ser resolvida em tempo polinomial, tá certo? Que não é o caso de serializabilidade por estado final e nem por visão. E na próxima aula a gente vai ver uma outra propriedade de escalonamentos, tá certo? Que é essa propriedade fechada de escalonamento, que faz com que fortaleça ainda mais a justificativa do uso de serializabilidade por conflito, tá certo? Então na próxima aula a gente continua com o nosso curso. Então até a próxima aula.